aqueles que estão retornando à nossa casa, né? Aquelas que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindas. Eu sempre digo, e é verdade, que a razão de ser dessa casa é a presença de vocês aqui. Então, as segundas-feiras e as quartas, quando nós podemos recebê-los, é um enorme prazer, porque aí a gente verifica de fato que o nosso trabalho está tendo ressonância na comunidade. Recebê-los aqui, por mais que tenhamos os nossos trabalhos internos, por mais que os nossos amigos espirituais sempre estejam na casa, sempre estejam acompanhando o nosso trabalho, vocês estarem aqui são quem de fato propagam aqui entre nós o trabalho que nós desenvolvemos na casa. Eu sempre falo que o que nós fazemos aqui não é um estudo. O que nós fazemos aqui, na verdade, é um bate-papo. Eu falo que não gosto nem da palavra palestra, muito menos, né? Porque, primeiro, estamos todos na mesma caminhada, somos companheiros de caminhada, em pontos diferentes, mas aprendizes, passando pelos desafios dessa nossa encarnação, dessa nossa existência, e procurando caminharmos um pouco mais dentro do que Jesus deixou para conosco, seguindo exatamente o Evangelho, e aqui entre nós, dentro do que nos explicou o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Kardec codificou e nos trouxe com a mensagem dos nossos amigos espirituais, uma visão mais ampla, mais racional, mas daquilo que Jesus disse e deixou para nós. Dentro dos nossos estudos, hoje nós vamos ler uma obra que chama Qual a Medida do Seu Amor? Tá? Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 17, que fala que é a união de esforços em prol de um amadurecimento espiritual. E é interessante que a leitura feita aqui, que foi sorteada por vocês, fala exatamente para cuidar de si mesmo. E um dos primeiros mandamentos que Jesus nos deu foi exatamente amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, cuidarmos de nós é a base para que nós possamos exatamente introjetar os ensinamentos de Cristo na nossa vida e seguir com eles. Esse livro, a primeira edição dele foi de 2013, ele é psicografado pelo Nogueira de Oliveira, com a mensagem do Espírito de Hermâncio do Fogo, exatamente a nossa mentora aqui desta casa. E ele vai trazer algumas colocações exatamente como nós devemos nos portar, que muitas vezes, principalmente quando estamos sentados, nós fazemos parte do trabalho da casa, fazemos parte de uma célula de divulgação exatamente desse entendimento dessa nossa doutrina espírita. E é exatamente o contrário. Como eu disse, vocês são bem-vindos e a razão de ser da casa é recebê-los aqui, porque essa é a forma de divulgação. Aqui foi dito no começo que a nossa casa é pequenina, e de fato é pequenina, mas é muito acolhedora, né? Então, tivemos que reduzir o tamanho físico durante a pandemia, que foi necessário, mas aumentamos um tanto a nossa dimensão. Hoje, por exemplo, nós temos aqui as transmissões que não existiam à época antes, exatamente pelas mídias sociais. Nós estamos sendo acompanhados não só por vocês que estão presentes aqui, como por todos que estão assistindo através do YouTube. Isso é uma nova dimensão, uma nova forma de alcançarmos o nosso propósito. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é exatamente uma leitura de alguns pontos dessa obra, desse capítulo 17, para nós vermos o que foi que Hermâncio nos disse, o que ela nos trouxe, o que ela quer colocar para nós. E aí nós vamos conversar sobre isso. Sintam-se à vontade para interagir, para colocarem suas questões, aquilo que tocá-los, aquilo que entenderem que tem ressonância na vida de vocês. Tá? Como eu disse, estamos todos no mesmo caminhar, ainda que em pontos diferentes dessa caminhada, mas não numa situação de melhor ou pior. Todos, cada um de nós, com os nossos desafios. A primeira mensagem que nós temos aqui, deixa eu só botar aqui o meu óculos, porque sempre é difícil compreender. É um amadurecimento espiritual. A primeira colocação que vem, que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, é a seguinte: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que sois capítulo 20, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala: um prato de sopa sustenta uma boca, alguém encontra força. Quando se é uma escola para crianças, fecha as portas de uma cela penitenciária. Quando se há desafeto desencarnado, resolve-se a chave para a libertação menos penosa, com menos crime e desordem. Quando se acende a luz de um congresso,
várias casas e estabelecimentos são fortalecidos em direção às metas mais sólidas. A casa com que as pessoas veem que o nosso trabalho pode ser divulgado sempre que a união de todos nós, quaisquer tarefas que se ergam em nome do amor junto à nossa sociedade, são, sem dúvida, uma claridade que se faz ante as densas trevas do ódio e da penúria, do abuso e da invigilância. Aí vem uma parte do prefeito. Cada núcleo de trabalho cumpre a rigor uma missão, onde esteja situado. Faça humanas que esteja gigante. Uma espírita aberta é sublime recado dos céus a favor da esperança e da paz, que tanto carecemos. Por mais singelas que sejam as realizações, certamente se farão mensageiras de conforto e estímulo para quem recorre ao sofrimento. A gente está falando de um trabalho, de um desenvolvimento, de um fortalecimento, de um amadurecimento da nossa educação espiritual na nossa caminhada. Isso se faz não só em núcleos físicos, como esse de uma casa que se abre, que se estabelece, como por cada um de nós. Porque Jesus veio e nos disse que o templo não era aquele templo onde as pessoas se reuniam, mas que o templo está em cada um de nós. Cada um de nós, quando estamos nessa casa, os primeiros a serem beneficiados podemos ser cada um de nós. Nós viemos, tomamos o nosso passe, tomamos a nossa água frutificada, estamos numa egrégora, formamos uma energia positiva. Vocês podem ver desde chegarem aqui a música mais tranquila, o silêncio, nós nos recolhemos em pensamento. Muitas vezes é o primeiro momento do dia que tivemos condições de fazer isso, diante das nossas atribulações, das nossas lutas, né, de todos os desafios que nós temos. E quando saímos daqui, levamos isso. Então nós viemos, reerguemos a nossa energia, recebemos essa energia positiva e levamos ela conosco. Cada um de nós é exatamente trabalhador desse mesmo núcleo, desse mesmo crescimento. E aí ele continua. Sendo tamanho o serviço a ser feito e tantos os dramas a serem socorridos, é incompreensível a rivalidade ou o desrespeito entre os centros de luz, desperdiçando forças que poderiam ser consumidas nas trincheiras do bem. Aqui nós temos dois direcionamentos. As casas em si, aos templos em si, as religiões em si, que embora todas voltadas para o mesmo objetivo, todas nos levam ao amor de Cristo, ao amor de Deus, muitas vezes há divergência entre esses núcleos e essas casas. E não há sentido, se estamos unidos em prol de um mesmo trabalho, de um mesmo desenvolvimento, que haja essa divergência. E ele ainda coloca, incompreensível a rivalidade ou desrespeito dos centros de luz. E nós somos centros de luz. O segundo ponto que nós podemos levar é como estamos irradiando. Se eu venho aqui recarregar as minhas energias, ter um pouco exatamente de conhecimento, receber um pouco de uma palavra, tá? Como posso então eu irradiar essa luz? Qual é essa luz que eu estou irradiando? Então nós temos que pensar tanto em um coletivo, em uma casa, em um trabalho que nós estamos desenvolvendo, enquanto todos somos trabalhadores dessa casa, e eu reforço isso porque eu também já estive sentado, como eu falo, muitas vezes a gente fala assim, hoje eu vou lá à casa espírita, vou à casa de irmãs, receber o meu passe, tomar minha água frutificada, vou me energizar um pouco. E não compreendemos que nós fazemos parte desse trabalho. Cada um de vocês que vem aqui trazem sua história, trazem o seu momento de vida, as suas experiências. E os amigos espirituais que estão aqui conosco acompanhando esse trabalho, por isso eles sempre dizemos, a partir do momento que você se propõe a vir, você está sendo amparado. Isso faz parte de todo o nosso trabalho. Então é importante que vocês se sintam não só inseridos, recebendo essa energia, fazendo parte dessa egrégora, mas que sejam também esse centro de luz. Qual é a minha relação? Como eu estou saindo daqui e como eu estou dando essa energia que eu recebo? Todos de acordo com a energia que emanamos e que recebemos, temos que pensar nisso. Que energia eu estou levando da casa de irmãs? Não só introjetando na minha vida, na vida da minha família, do meu meio social, mas também de todas as pessoas com quem eu cruzo. Simples sorriso, simples agrado, uma simples palavra, uma simples forma de respeitarmos o outro,
ele fala que exatamente em desrespeito incompreensível à realidade, às vezes saímos daqui compreendendo isso, no primeiro momento que temos, nós nos desconectamos dessa energia, nos desconectamos desse propósito que colocamos na nossa educação espiritual. Então, assim, é preciso estarmos atentos a este ponto. É preciso que, mais do que vir e receber, que nós venhamos, recebamos e propagamos essa energia, essa luz que nós estamos recebendo. E aí continua. Percebe-se que a maioria expressiva de nossos ambientes de educação espiritual encontra-se em labor isolado e sacrificial, como se os centros fossem ilhas incomunicáveis. Respeitando todos, porém tecendo algumas ponderações educativas, pode-se dizer que tal estado de isolacionismo, no qual se encontram nossas células de serviço, é um estado de descuido. Continua. Frente à obra que deve ser. Nós, às vezes, nos descuidamos de nos cuidar. Quase sempre esse descuido é que traz, por exemplo, uma baixa energética nossa. Quase sempre esse descuido é que faz que nós nos sintamos enfraquecidos. E nós não somos fracos. Nós não somos foco de uma energia negativa. Nós somos uma energia positiva, mas nos descuidamos. Nós muitas vezes culpamos, às vezes, as situações externas, ao outro, as circunstâncias. E sempre nos julgamos fortes naquilo que estamos fazendo. Mas é preciso sempre a velha máxima: orai e vigiai. Então, como eu estou exatamente me cuidando? Como eu estou tomando cuidado para que exatamente eu possa ser não só um centro de receber essa energia, essa luz, mas também divulgar, propagar essa mesma luz, essa mesma energia. E aí continua. Essa união cristã inicia-se no coração e está entregue a cada um que queira cooperar na inspirada iniciativa de fraternizar, aproximar e solidarizar. Vocês veem que dessa vez, quem está acostumado a ver meus estudos aqui, quando a gente faz esse bate-papo, eu estou me preocupando em ler mais, porque essa obra requer, ela pode ser desconhecida da maioria de vocês, que compreendamos o que nos foi trazido. Não é uma situação, por exemplo, do Evangelho, que quase todos nós conhecemos, ainda que sejamos de origens de outras doutrinas cristãs, mas aqui não, é uma mensagem que foi enviada pela nós. E aí eu prefiro colocar e que nós possamos discutir cada um. E como eu disse, todos estão convidados a participarem também, tá? Eventos e ações comunitárias implementadas pelo ideal de união são sempre valorosos esforços, principalmente quando visam a presença mais contínua da sensibilidade agregadora da diversidade dos grupos de trabalho. Estas iniciativas afetam positivamente as relações que se buscam para a permuta e para a parceria, nos quais todos saem beneficiados com mais. Ok? Bem, vamos continuar. Posso continuar? Pode. Bem, depois de uma paradinha técnica aqui, aqueles que estão nos acompanhando remotamente, peço desculpas, mas estamos de volta aqui na continuidade do tema que a gente estava falando. Enquanto estivemos parados aqui, eu comentei com os que estão presentes que a mensagem que a irmã nos manda exatamente é no sentido de que, embora estejamos engajados no trabalho, embora estejamos aqui preocupando com o nosso caminhar dentro do nosso conhecimento espiritual, que nós também precisamos deixar de sermos ilhas isoladas, que não dá para fazermos o trabalho apenas pensando no benefício para nós, mas sim no benefício coletivo que esse trabalho pode fazer. Ele pede, então, ela pede, nos manda exatamente a mensagem, no sentido de que possamos ser o centro de luz que essa casa se propõe a ser, e que cada um de nós, enquanto dentro da doutrina espírita, sejamos para outros esse mesmo centro de luz. E aí tem um ponto que fala o seguinte: todavia, se não tomarmos o devido cuidado, a semeadura da fraternidade sofrerá os efeitos nocivos
da prepotência e da intolerância, quando formos chamados à união pelas estradas do coração. Olhe bem, duas palavrinhas que quase que os obstáculos dos outros não merecem, por exemplo, a mesma preocupação que nós temos conosco. Vencemos uma situação que para nós muitas vezes era difícil e julgamos às vezes que o problema do outro é melhor do que o nosso. Isso é prepotência. Acharmos que nós vencemos uma determinada situação por esforço nosso, sendo que nós sabemos muitas vezes que fazemos a nossa parte, que nos colocamos a serviço, mas que nada está sob nosso controle. Eu digo até muitas vezes que às vezes deixamos de ouvir ou tiramos os olhos de Deus, mas Deus nunca nos deixa de ouvir ou tira os olhos de nós. Então precisamos entender o fato de estarmos num outro momento de nossa vida, de nossa caminhada. Isso não nos dá o direito de julgarmos melhores do que os outros que estão em outro, muitas vezes pelo qual já passamos. Ou muitas vezes não compreendemos, ainda iremos passar por uma situação semelhante. É preciso sermos muito humildes no sentido de entender que, por mais que estejamos vencendo algumas situações, tenhamos que o outro pode não estar no mesmo momento, no mesmo crescimento, no mesmo amadurecimento da nossa espiritualidade. E é isso que temos que ter. E aí vem a outra palavrinha, intolerância. Quando, às vezes, exatamente arrogantes, somos intolerantes. Temos pouca paciência, acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Prepotência ou essa intolerância com o outro. Porque nós nos isolamos. Nós somos o único centro de atenção de Deus. Enquanto nós somos igual a todos somos, nem menos, nem mais, mas não somos os únicos. Somos parte de um todo. Se nós não nos entendermos como parte de um todo, nós nos isolamos. As nossas dores são nossas, as nossas dificuldades são nossas, que os nossos problemas são nossos e que os dos outros são deles. E não é conjunto, nós somos uma egrégora, então nós somos parte de um todo. E como parte de um todo, nós devemos entender que não somos isolados uns dos outros. E aí, um dos mais lastimáveis frutos desse egoísmo é o fato de estar os nossos estreitos diante disso, nasce a relação que ainda conta as obras. Então, olhem bem, um dos mais lastimáveis frutos deste egoísmo é o fato de estabelecer a experiência única da verdade, aquilo que se consciência. Diante disso, nasce a velha tendência separatista e discriminatória. Pois não, Rodrigo? Mas quando é prejudicial a você? Diferenças não são defeitos. Amar o outro não significa entender o outro ou deixar dentro da minha vida na sua. Respeitar e entender e amar. Se há uma relação com uma pessoa próxima, um colega, uma relação social, uma relação familiar, de que ela é a crescendo, mas que na minha vida aquilo não tem sentido naquele momento. Eu não estou me isolando dele. Eu estou ajudando, continuo pedindo, continuo dando o apoio que ele merece, continuo compreendendo o momento. Eu não me isolo, eu não tiro o problema. Se assim, era muito fácil, por exemplo, nós odiarmos um criminoso. Eu dou sempre me incomoda. De justiça, nós temos um sentimento do que é justo, do que é correto, não só pela lei dos homens, como pelo próprio Evangelho. Quando vemos alguém fazer alguma coisa, nós logo julgamos. Esse merece isso, merece aquilo. Geralmente, culpamos a ele ou atribuímos a ele toda aquela conduta. E o que o Evangelho nos diz? Vamos odiar o crime. Nós vamos este criminoso, deste mesmo Filho de Deus, para Deus. Jesus fez diferença quando esteve entre nós, entre os que eram corretos ou porque entendam. Quer ver como é que é fácil compreender isso? Pai e mãe, por pior que tenha sido o ato de um filho, ele continua sendo seu filho e ela continua amando. E como a gente sempre diz, um amor de mãe é o amor mais próximo
dizendo para que núcleos isolados, distantes, entender o outro, inclusive perdoar o outro, não é esquecer o que ele nos fez. É assim, eu não quero amar. Amar o outro, entender o outro, não é tratar da maneira que eu trato todas as pessoas que eu tenho contigo, mas é entender o momento dele, respeitar essa diferença. Eu falo que, usando uma comparação que não tem nada a ver com a doutrina do Espírito, mas em direito isso é fácil, porque em direito a gente fala que é tratar igualmente aos que estão na mesma condição e desigualmente os que estão em condições diferentes. Se a lei tratasse eu trato a todos com amor, com respeito, porque são meus irmãos, mas uns mais próximos e outros com uma certa distância. Porque o que ele escolheu fazer, ele colocou aqui atrás. Muitas vezes, numa expressão popular, nós medimos o outro pela nossa régua. Estabelecemos como referência a unidade aquilo que se acomoda aos nossos limites. Para mim, determinado comportamento é correto. Para o outro, o comportamento que eu tenho pode não ser o correto. Nós parecemos como ser verdade, nós não estamos todos na mesma caminhada, não diz que estamos todos no mesmo momento, passando pelas mesmas atribulações, pelos mesmos desafios, pelos mesmos prazeres, só que em momentos diferentes. Então, eu sempre parece diferente dele. E eu trago isso para ele. Eu sempre digo que eu devia andar com uma camiseta dizendo assim: desculpe o incômodo, estou em construção. Sabe que nem coloca em obra? Desculpe, porque nós estamos em construção. Nós não vamos magoar as pessoas, nós vamos incomodar as pessoas, nós não vamos ser o que as pessoas esperam de nós. Por isso nós colocamos um propósito, foi seguir o Evangelho segundo Cristo, que ele nos propôs, que já não é fácil. Requer de nós um empenho, uma dedicação muito grande para compreender, porque muitas vezes julgamos com os nossos critérios, dentro da nossa verdade que nós estabelecemos. A verdade dele é diferente. Nós queremos ser justos. Deus é com a lei da democracia. O que é mérito e o que não é, o que é demérito. Jesus trata entendendo que eu também completo e falho. Porque quando eu julgo que eu sou melhor, mesmo que trabalhe de formas que ainda não conseguimos compreender, superamos as frágeis noções de território e limite, que são as expressões de personalismo e domínio, bênçãos que felicitam o aprendizado. Interessante que ele fez lembrar. Está falando dessa relação entre os centros, por isso que eu disse, eles falam dentre as organizações, dentre as casas, dentro das casas, e o que nós recebemos aqui, o que nós propagamos fora das casas. Então, inter e entre. Todos são centros de luz. Ele fala, olha, não dá para entender, porque muitas vezes as casas, ele nem cita, ele fala centros de luz. Por isso eu disse, nós podemos entender, inclusive, templos de várias religiões. Porque essa discordância, se todos nós queremos a mesma coisa, se todos nós, vamos dizer, que por caminhos diferentes, por interpretações, nós queremos respeitar o outro, queremos amar o outro e queremos levar, vamos pegar as questões da doutrina cristã, nas diversas denominações, tanta divergência. Será que se nos uníssemos em prol do mesmo objetivo, preocupando menos caminharmos em direção ao amadurecimento? Por isso que eu falei, eu posso interpretar isso. Entre esses núcleos de luz, no trabalho exercido dentro destes núcleos de luz, no trabalho exercido por cada um de nós, enquanto opções de seguir a palavra, o que nós somos esse centro de luz, o que nós irradiamos fora daqui. Porque seria muito prático eu vir aqui, eu frequentar a casa, eu participar das reuniões mediúnicas, eu participar dos estudos, eu me propor a fazer aqui um bate-papo com vocês e ao sair daqui eu ser um outro obstáculo. Eu ser prepotente, eu ser arrogante, eu não compreender o outro, eu achar que por eu estar há mais anos à frente do movimento espírita, eu sei mais do que alguém, que eu não tropeço, que eu não caio, que eu não... Eu estou na casa de irmãs,
Eu sou palestrante, eu sou estudioso, eu vou bater um papo, eu participo de outras casas, nada disso. Eu participo de tudo isso por entender isso, que quanto mais eu trabalho, mais eu me proponho, eu faço, menos de errar e de repetir os mesmos erros eu terei. É isso cada um de nós. Nós não somos perfeitos, não somos centros de nada, senão de irradiação do que nós recebemos. E me sentir feliz porque eu vim aqui e durante 1h30 eu me limpei. Não é assim. Então, por isso que a proposta desse livro é muito interessante, porque nos leva a pensar exatamente que tipo de espírita eu tenho sido. Eu estou isolado, eu estou me isolando, eu não compreendo a dimensão exatamente do meu caminhar. Esse meu caminhar só faz sentido a partir do momento que eu me tornando uma pessoa melhor, tentando seguir, os outros à minha volta estão melhorando. Eu sempre falo, a infelicidade de ninguém nos torna mais felizes. A infelicidade de ninguém vai nos tornar mais felizes. Ele fala, bem feito, o outro se lascou. O que eu ganhei com isso? Por mais que ele merecesse colher fruto, ele escolheu. Não desejar o mal. Uma vantagem. Então, assim, eu preciso compreender que se estamos caminhando no meio disso, eu tenho que me preocupar com meus pensamentos, com as minhas palavras, com as minhas ações. Não está mais preso a esta existência, na nossa, introjetar na nossa existência, que nós não somos como espírito, nós somos um espírito em um corpo. Quando eu acho a dimensão do que o Eustáquio é de cada um de vocês, é o corpo que estamos ocupando neste momento, assim que nós nos encarnamos. A momento que eu sou muito mais utilizando esse corpo, muda completamente a nossa responsabilidade pelas nossas ações. Muda completamente. Com valores da cortesia, da amizade, da predisposição imparável, da despretensão, do júbilo em acolher e ser um ceareiro, do mesmo caminho da presteza em nome do amor incondicional. Estes círculos de fraternidade são fatores na promoção da finalidade maior de nossa causa, o amor. Honremos a causa, abraçando todos os que trabalham por ela. Como que acontece em nós trabalhadores quando deixamos de trabalhar onde vocês estão, passamos a trabalhar às vezes nas atividades de uma casa, de um núcleo, em qualquer denominação, quando vai para fazer uma catequese, quando vai para ser um mensageiro, quando vai fazer um trabalho de rua, fazer um trabalho de acolhimento, é preciso que nós entendamos que nós somos apenas mais um nesse trabalho. Se eu começo a me julgar melhor no meu trabalho do que os outros, eu começo a querer posições dentro da estrutura, eu tenho que começar a me questionar de fato o que eu estou fazendo, o que eu almejo, que tipo de crescimento eu estou tendo. Aliás, uma das coisas que desde mais jovem, quando ainda não seguia a doutrina espírita, mas que me atraía nela, é a inexistência de cargos, de hierarquia. Agora mesmo, durante o carnaval, eu estava conversando com algumas pessoas, falei que eu tinha meu estudo aqui, nesta quarta-feira, pessoas que não são o culto de vocês. Olha que interessante. Qual é o culto do Espiritismo? Eu parei de pensar e falei assim, não temos nós encontros de discussão com isso. Assim, mas quem é que organiza e quem é que faz? Eu, teoricamente, nunca parei para pensar nisso, porque eu nunca pensei em uma estrutura organizacional verticalizada. Nós temos a função de presidente e vice-presidente na casa por uma questão legal, porque há um registro no cartório que tem que ter, mas é um cargo administrativo para cumprir obrigações para com a prefeitura, quando veio a pandemia, o Covid, quem é que paga a conta de luz dessa casa, quem paga a água, quem alugou esse imóvel. Para isso. Isso não tem nenhuma hierarquia na nossa estrutura. Não quero aqui me referir a cargo, nem um determinado culto. Nós temos um encontro aberto. Vem quem veio diversas vezes, retorna quem se sente acolhido, virá pela primeira vez aqueles que querem divulgar o nosso trabalho. Como eu posso estar hoje aqui e amanhã numa outra denominação, porque a casa espírita é mais próxima da minha casa, é mais próximo do meu trabalho, porque as minhas condições de me deslocar de ir até essa casa foi essa. Nós temos que perseverar nessa escolha que nós fizemos. Onde isso acontece, ou seja, em cada um de
nós primeiramente, e se seguirmos em frente, entendemos que o que nós estamos recebendo nos faz bem e nos está nos tornando pessoas melhores. É isso, como diz o próprio, nós estamos caminhando para um amadurecimento espiritual. Nós somos incompletos, nós somos imperfeitos. Eu estou fazendo questão, como diz, de ler os trechos deste capítulo especificamente para que vocês possam ter conhecimento dessa obra. Aliás, eu gostei de ouvir, tem um livro aqui, acho que tem mais 2 ou 3 unidades, não sei se ele está esgotado, mas eu sempre digo que se algo deste nosso bate-papo de hoje tocar para vocês, se quiserem conhecer mais da obra, não sei se tem a obra aqui para ser emprestada, não vi, cheguei aqui e vi que existem 3 unidades para serem vendidas, se for o caso pedimos mais da editora, mas é isso, é propagar a dimensão que eu me proponho ser e a dimensão que eu posso levar isso para os outros. Analisemos essa gloriosa inspirada fala do codificador, que está no Evangelho. Os grupos que se ocupam exclusivamente das manifestações inteligentes e os que se entregam ao estudo das manifestações físicas têm cada um a sua missão. Nem uns nem outros se achariam possuídos do verdadeiro espírito do Espiritismo, desde que não se olhassem com bons olhos. E aquele que atirasse pedras em outro provaria, por este simples fato, a má influência que o domina. Todos devem concorrer, ainda que por vias diferentes, para um objetivo comum, que é a pesquisa e a propaganda da verdade. Os antagonismos, que não são mais do que efeito de orgulho, só por ou outros pretendem defender. Olha, eu digo, a minha casa espírita é diferente, as pessoas que os livros, as obras que eu vejo pensam diferentes. Ok, já disse, diferenças não são defeitos. Essas diferenças têm que se somar. Quando eu vejo uma obra diferente, uma opinião diferente, eu tenho uma frase que eu falei em um dos meus estudos, tem uma pessoa que se repete quando eu vou para cá, diz o seguinte: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Pronto, nós temos que entender isso. Eu vejo o mundo de forma diferente. Vocês veem o mundo de forma diferente. Isso não nos torna diferentes, nem melhores, nem piores. Eu digo que se 2 pessoas estiverem no mesmo local, abrirem a porta ao mesmo tempo e olharem para o mesmo ser, irão escrever situações diferentes. Há uma frase que eu gosto muito também do budismo, que diz o seguinte, que todos somos vazios. Cada um de vocês que está olhando para o Eustáquio, está imaginando o Eustáquio de uma maneira. Se cada um de vocês me vê de maneiras diferentes, quem de fato é o Eustáquio? Se eu olhar para cada um de vocês e ver cada um de vocês de uma maneira diferente, quem de fato serão vocês? Então ele diz que todos nós somos vazios de conteúdo, porque nós e Deus somos os únicos que sabem quem de fato nós somos. Tanto que eu falo, quando nós estamos completamente sozinhos de frente do espelho, nós de fato sabemos. Nós podemos esconder o que fazemos ou não divulgarmos para todas as pessoas, mas nós não escondemos isso de Deus nem da nossa consciência. Nós sabemos exatamente o que nós fazemos. E cada um de nós de uma maneira diferente. O que nós estamos pedindo aqui é que dentro, se optamos por seguir os ensinamentos de Cristo, nós possamos olhar para o outro, ainda que de maneira diferente, entender que é o momento dele, é o direito de ordem que eu pelas coisas que ele faz, mas pelo que ele se propõe a fazer. Como nós também queremos ser, que as pessoas nos vejam pelos nossos propósitos, mas pelo conjunto das nossas ações. Esperamos que nesse nosso caminhar sejam cada dia um pouco melhores, que não cometamos os mesmos erros. E quando errarmos, que não utilizemos esses erros como remorso, como mágoa, mas sim como aprendizado. Porque se olhamos para um erro e remoemos aquele erro, nós permanecemos no mesmo lugar. Se eu olho para o erro e falo, errei, mas vou acertar. Me proponho a levantar e seguir. Aí se torna um momento de modificação, de nos impulsionar para algo diferente que nós queremos fazer. E é isso que nós temos que começar a entender, não nos cobrar, mas entender. Quando nós começamos a entender, quando eu olho para dentro, começo a saber a centelha divina que cada um de nós tem, e como nós podemos ser, e o que nós podemos ser, a nossa dimensão muda. Óbvio, porque quanto mais nos entendemos, nós temos mais, como eu falo, quando eu tenho a noção que a minha existência, essa efêmera existência entre o meu nascer e o meu desencarne, assim, poxa, espera aí,
não é história de que a bagagem fica para trás, não, eu levo a minha bagagem. E por mais que hoje eu não tenha conhecimento da bagagem, que é um benefício que nós temos exatamente, porque senão nós não daremos conta do peso que nós temos que pegar às vezes, não significa que ela não esteja lá no malheiro me aguardando a retornar. Ela pode estar sob 7 chaves, eu posso até não ter o código para acessar tudo na minha bagagem no malheiro, mas uma hora eu vou ter acesso a ele. E vou estar chegando com mais coisas. Agora, que coisas eu quero levar? O que eu estou levando dessa minha experiência, desse meu momento? É isso que nós temos que começar a pensar. E ele conta uma historinha interessante aqui, fala o seguinte, que haviam vários caminhos para serem escolhidos. E aí um viajante, como todos nós somos viajantes, chegou para um outro andarilho, um outro colega de caminhada, e disse: qual dessas estradas me leva à verdade? E aí a pessoa respondeu: todas elas conduzem, mas aquela, a do amor, é mais curta e segura. E aí ele continuou: e como saberei qual é a grande cidade da verdade? Prossiga por essa estrada e você descobrirá. Então o viajante foi-se. Então, logo avistou uma grande cidade, resolveu entrar nessa cidade e indagou: aqui é a grande cidade da verdade? E a pessoa falou: não, aqui é a média cidade da verdade. Que a próxima que você procura será a grande cidade da verdade. Chegando então à cidade seguinte, indaga mais uma vez: aqui é a grande cidade da verdade? Não, aqui é a pequena cidade da verdade. Aí ele falou: mas a cidade anterior me disseram que aqui seria a grande cidade da verdade. E aí a pessoa que ele dialogava respondeu: com certeza, para quem me informou, aqui é a grande cidade da verdade. Para mim, é a pequena. E para o senhor, o que vai ser? Viu como as verdades são relativas? No exterior da sua caminhada, a verdade do outro pode ser melhor do que a dele. Quando eu caminho e chego aquela verdade não se torna maior. Porque eu avancei, mas eu ainda não cheguei ao fim da caminhada. Para aquela pessoa, falou: aqui é a média cidade da verdade. Mas para aquele que ele disse que aqui seria grande, essa pode ser uma verdade maior. Mas para mim, que experimento essa verdade, ainda existem outras a serem conquistadas. Eu continuo perseverando no caminho da verdade. A nós, enquanto estamos aqui, nós não damos conta ainda disso. Mas nós continuamos caminhando. O importante é que a seja para nós. Cada um de nós tem a nossa verdade nesse momento. Se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande, se há algo maior que eu busco, isso é a história de cada um de nós. Minha e de cada um de vocês. Como é do outro. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que foi dito aqui atrás, para não nos isolarmos, não sermos arrogantes, prepotentes e julgarmos que o problema do outro é fácil de superar. Eu tiraria de letra. A nossa verdade não é a verdade. Para a verdade é o amor. Porque se é a essência da vida no universo, o amor é o elo entre o eu e o elo. Então quem é que nos leva à verdade? Só o amor. Só quando nós testarmos, formos capazes de amar o outro, de entender o outro, de compreender o outro, de respeitar o outro, de coloquemos interpretações do espiritual no qual somos pequenos colaboradores, como foco de atração para nos encontrarmos, pois o amor nos enlaça na essência daquilo que nos conduz à eternidade. E aqui termina esse capítulo. Agora, eu coloquei uma frase aqui que eu gosto muito no final, escrevi à mão aqui, que eu gosto muito de Santo Agostinho, que ele diz o seguinte: necessitamos um do outro para sermos nós mesmos. Se nós não temos o outro que nos mostra quem de fato nós somos, nós necessitamos do outro, de conviver, de aprimorar. Quando temos uma decepção sentimental, amorosa, familiar, profissional, quando a gente acha que a gente perdeu o nosso norte, que a vida não vale mais a pena, nós sempre culpamos o outro. Mas nós temos que entender que é o convívio com o outro, que é essa experimentação, que é este o outro que nos leva ao crescimento. É que nem uma pedra bruta.
Quando nós pegamos uma pedra lapidada, a gente está vendo a essência dela, que estava desgastou aquilo que é a essência dela. Eu acho que nós precisamos disso. No desgaste da convivência, no desgaste das relações, para que a gente encontre o verdadeiro eu. Então, quando eu olho para essa frase do Santo Agostinho, que ele fala, necessitamos um do outro, eu acho que ele deu toda a dimensão realmente do que é a nossa existência. Eu sei que cada um de nós, muitas vezes, convivemos menos ou mais, isso tudo é uma quantidade relativa. Não é importância tanto do tempo ou da quantidade, mas exatamente da qualidade dos nossos relacionamentos. Então, é preciso entender o outro, compreender o outro, aceitar o outro, mas a partir de Deus, vamos cuidar de nós. E aí, cuide de você. Precisamos uns dos outros para sermos nós mesmos. E aí, outras duas frases do Santo Agostinho que eu anotei aqui depois, que eu gosto muito também, que tem a ver com o que foi falado durante todo o estudo. A medida do amor é amar sem medida. Tudo a ver com o que nós vimos. O caminho para a verdade, que nos liga ao universo e à verdade, é exatamente o amor. Ele fala daquilo que ele falou o tempo todo aqui que nós temos que tomar cuidado. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Gente, o orgulho realmente nos emperra. Parece que é não vou dizer que é uma pedra, é uma pedreira inteira. Quando nos achamos melhores, ou que nós damos conta, que nós somos perfeitos, que nós estamos acabados, que nós somos a última bolacha do pacote. Ilusão demais, né? Nós somos todos partes de um todo. Nós estamos aqui. Por que você acha que nós escolhemos? Ainda que não compreendamos da mesma maneira que não compreendemos o outro. Essa mensagem que o livro nos deixa, essa mensagem que o capítulo 17 nos deixa, é isso que eu queria bater um papo com vocês. Mas pelo menos a gente tem que compreender quem de fato nós somos, o que nós estamos fazendo, como estamos caminhando em relação ao outro. Nós não somos seres isolados. Por mais que precisamos, às vezes, do isolamento, do nosso convívio com nós mesmos, isso é fundamental, senão nós não gostaríamos, nós não nos amaríamos. Todos esses momentos, até nos momentos de isolamento, de introspecção, é para que nós possamos conviver com o outro, entender o outro. Quando nós nos entendemos e compreendemos que não estamos perfeitos, que não somos acabados, nós aceitamos o outro com as suas imperfeições. Tá bom? Deu 9 horas, é o nosso horário, passa rápido às vezes, né? Bate-papo, assim, a gente vai conversando. Eu falo demais, desculpe se eu não deixei vocês falar. Há algo para falar, se quiserem falar, sintam-se à vontade. Espero revê-los aqui outras vezes. A nossa casa está aberta. Venham nos estudos de segunda, de quarta, se puderem. Se acharem como participem das outras sessões que nós temos na casa. Claro que algumas delas nós temos a limitação de espaço, de tempo. Ainda bem, né? Porque trabalhar na casa com povos que já teve dias de a gente dar estudo aqui com 2, 3 pessoas encarnadas. Deixamos bem claro. Né? Porque eu falo que se tiver uma pessoa vindo o mesmo estudo da mesma maneira, é hora que nós tínhamos ainda a transmissão pelo YouTube. Então é o seguinte, a presença de vocês é a nossa razão. Mas eu quero que vocês venham de coração aberto e saiam daqui com o mesmo coração repleto e que levem isso. Falem, olha, foi um estudo que nós aprendendo. Eu não sou o dono da verdade. Eu estou dando apenas a minha versão deste capítulo 17 dessa obra. A minha maneira de ver o que a irmã nos trouxe. Eu queria compartilhar com vocês. É isso. Obrigado pela atenção, obrigado por me emprestar o ouvido de vocês. Né? Agora, já que falaram um pouco, alguém podia fazer a oração. Eu posso falar um recadinho antes? Claro. Sobre a evangelização infantil, a gente está com questionamento para saber dos horários, quais seriam os horários melhores. Então, quem puder, quem não recebeu, a gente também tem esse questionário, acho que no Instagram. E aí vocês podem responder. E aí, quem tiver respondido, anotado, pode me entregar no final, tá bom?
Me despedindo também dos que nos acompanharam pelo YouTube aqui. Obrigado, desculpem as pequenas falhas técnicas, mas estamos juntos. Obrigado pela atenção. Desconecta. E quem vai fazer a oração? Eu faço. Vamos lá. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre amado, espiritualidade querida, mentores dessa casa, de amor, de trabalho, de estudo. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui essa noite, de aprendermos um pouco mais, de refletirmos sobre o Evangelho que Jesus Cristo veio nos trazer e voltar um pouco para nós mesmos, analisando os nossos pensamentos, nossos sentimentos e atitudes. Sozinhos nós não conseguimos melhorar. Ninguém consegue evoluir sozinho, isolado. Mesmo com todas as dificuldades, Jesus abençoe todos nós, encarnados e desencarnados, que estivemos aqui hoje, possam receber a sua paz, que nós possamos levar conosco e irradiarmos por onde passarmos a tua paz e o teu amor. Que assim seja. Finalizar. Pela presença. Nós ficamos aqui, Dani.